Glórias a Deus, aleluias. Estamos iniciando mais uma live para a glória do Senhor dos Exércitos. Hoje é uma live muito especial, que é a nossa live missionária, onde nós vamos falar sobre missões, claro, né? Essa é uma live missionária, e vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre missões, sobre os desafios e ali as conquistas, as vitórias que um missionário pode ter. Eu vou estar convidando o pastor Natan para estar participando conosco da live, que vai ser o nosso missionário aí, que vai trazer uma palavra de Deus. E enquanto ele aceita o convite, eu vou fazer uma oração inicial pela live em nome de Jesus. Ó Deus e Pai, louvamos e adoramos o Teu nome por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por esta live. Pedimos a Ti que o Senhor venha falar conosco, venha falar ao coração dos Teus filhos que vão estar assistindo, que a glória do Senhor se manifeste, meu Pai, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém, Senhor. Ô glória! Paz do Senhor, pastor. Paz, meu querido. Tudo bem com você? Tudo bem com o senhor, tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. Aí é bom dia, né? É bom dia. 6 da manhã. 6 da manhã, meu Deus do céu. Isso que é amigo, arranca o outro 5 e pouco da manhã, hein? Jesus já falou isso, né? Quem de vocês tem um amigo que vai, bate na porta, não vai levantar para atender, senão ele não vai parar de bater na porta. E não ia mesmo. O senhor acertou. Glória a Deus. Prazer estar aí com você, tá bom? Ah, prazer. Mas olha, Deus abençoe todo mundo que está ouvindo aí. Glória a Deus, o pessoal já está entrando na live. Já quero avisar o pessoal, ó, aí tem um aviãozinho aí embaixo da live. Pega o aviãozinho, clica nesse aviãozinho, convida os seus amigos aí, quem segue você, os seus seguidores, convida o pessoal. Também aproveita para pegar aí papel, caneta, que eu tenho certeza que nós vamos ouvir muita coisa boa, muita coisa de Deus. E como a gente sempre tem feito, pastor, nós salvamos a live por 24 horas, que fica no Instagram, mas também nós baixamos ela e jogamos no YouTube, no canal da igreja do YouTube. Então, quem quiser assistir depois vai estar disponível aí, recordar um pouquinho mais aí das palavras que o pastor vai trazer. Hoje o tema da live é muito especial, né? Missões, os desafios e as vitórias que missões nos proporciona. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar fazendo, depois a gente pode ver aí se tiver um tempinho para abrir para o pastor Natan estar respondendo. Mas deixa eu parar de falar um pouco, que o pessoal não quer ouvir eu não, o pessoal quer ouvir o senhor. Pastor, para quem não conhece o Senhor, não sabe aí um pouco da história do Senhor, então eu queria pedir para o senhor estar falando como que foi essa questão do chamado missionário, como que foi aí aceitar esse chamado, como Deus chamou o senhor, como que aconteceu? Se apresente aí para o pessoal. Sim, vou me apresentar então. Meu nome é Natan. Eu sou nascido no ano de 81, tá bom? Minha formação é formação na área de teologia e também formação na área de saúde. Sou enfermeiro. No ano de 2001 ou 2002, se eu não me engano, eu fui para o Seminário Teológico Batista Independente na cidade de Campinas. Eu já tinha iniciado o curso teológico em São Paulo, mas aí eu fui fazer o integral para dar continuidade e finalizar em nível de bacharel. E aí, no ano de 2003, em uma conferência missionária, eu ouvi o pastor Cláudio Ananias, da Missão Kairos, falando sobre a experiência dele em países da Ásia. Então, ele estava dizendo sobre Bangladesh, Filipinas, Indonésia. E aí, em um dos momentos, ele citou o Vietnã. Ele falou pouco tempo, falou coisa de 1 minuto ou menos a respeito de uma dessas passagens que ele, pela Ásia, ele teve no Vietnã.
ele disse, ó, ore por esse povo, porque é um povo que precisa muito do Senhor, é um povo muito dócil, amistoso, mas tá existindo, surgindo uma onda de secularismo, também islamismo, e talvez fique difícil depois para que um trabalho do evangelho ele possa surtir algum efeito. E aí ele falou só isso, né? Mas já foi o suficiente para chamar minha atenção. Eu Uau. eu estava, acho que no segundo ou no terceiro ano lá de teologia, não lembro. Daí, ao final do serviço, eu fui falar com ele e falei, ó, pastor, eu, eu quero ir para o Vietnã, como que eu faço, né? E aí ele sugeriu para mim, ele falou, ó, você tem algumas opções. Como o Vietnã é um país fechado, eles não liberam visto para missionários. Então, você pode tentar entrar como algum profissional na área, ou na área do engenharia civil, ou como professor de inglês, ou como profissional do futebol, ou então como profissional na área da saúde. E aí, como eu não me encaixava na maioria das opções que ele sugeriu, eu pensei que poderia ser uma boa alternativa tentar a área da saúde, né? Uhum. Não, nunca foi um sonho de infância, nunca pensei em um dia me tornar um médico, um fisioterapeuta ou alguma outra coisa, mas eu entendi que seria uma forma que Deus poderia usar, né? E aí, depois disso, eu conversei com um dos meus professores lá no seminário, e aí esse professor, que é um homem muito abençoado, usado por Deus, o pastor Bertio, ele projetou comigo, o que idealizou, né, juntamente comigo, que poderia ser um trabalho, um projeto a ser desenvolvido aqui no Vietnã. Então a gente pensou o seguinte, então você vai estudar na área da saúde, alguma coisa na área da saúde, depois que você terminar o seminário, e aí, por que não montar uma clínica lá no Vietnã? E aí essa clínica poderia ser, então, usada para várias coisas, né? Como base, né? Como meio. E aí foi o que aconteceu. Terminei o seminário, comecei a faculdade de enfermagem. Em 2007, eu não havia concluído ainda, mas a gente fez a primeira viagem para o Vietnã, eu e a Priscila, que é minha esposa. Ficamos um pouco menos de um mês no Vietnã, vendo um pouco. Ó, oi para todo mundo que está aparecendo aí. Mano Adeilton, pastorzão, meu querido. Meu pai também entrou, pai, todo mundo, Davi, meu sobrinho, pessoal de São Paulo, os irmãos aí também, de Uraí eu já vi alguns, Jataizinho também, todos. Um beijo para vocês. E aí, fomos em 2007, retornei junto com a minha esposa, terminei a faculdade, fiquei mais um ano trabalhando em São Paulo e em 2012 viemos para cá em definitivo. Então, esse ano completamos 8 anos aqui já no Vietnã. Temos o Moisés, que é o nosso filho adotivo, ele é vietnamita, é o vietnamita mais brasileiro que eu conheço, fala português, vietnamita e inglês. Ontem foi o aniversário dele de 7 anos. Oh, glória. É uma pessoa bem crente, graças ao Senhor. Já é batizado nas águas, porque foi um desejo dele, ele quis ser batizado. Uau. Com 7 anos ele já tem muito entendimento e pediu, falou, e aí, o meu batismo? Eu quero batizar também. E aí, então, já foi, já. E ele sabe mais versículo que muitos aí, hein? Cuidado, hein? Cuidado que ele é fera, hein? Ele é fera mesmo. Ele fala 24 versículos, um atrás do outro, sem respirar. Meu Deus, E pastor. ainda manda o Pai Nosso. Glória a Deus, hein, pastor? Então é isso, pastorzão, é isso. Agora fica à vontade aí para perguntar o que quiserem O perguntar. senhor fez enfermagem justamente para ir para o Vietnã. Exatamente, justamente para isso. Mas eu não sou o único que foi fazer um, um curso específico para o campo, né? Tem uma dentista que está aqui com a gente, que a gente também tem ela como filha,
ela é uma das adolescentes, dos jovens que a gente cuidava numa igreja que a gente pastoreava, né? Então, quando a gente foi para essa igreja, ela tinha 15 para 16 anos, e Uhum. aí a gente compartilhou sobre o Vietnã, e aí desde então ela se propôs também que ela gostaria de fazer alguma coisa na área da saúde para poder servir também no campo. E aí Olha. ela se formou, fez odontologia e agora ela está aqui com a gente, servindo aqui também, junto. Já está com a gente há mais de um ano. Que coisa incrível. E o senhor trabalhava em um hospital bom em São Paulo, que eu lembro que o senhor falou para nós uma A vez, né? gente, eu trabalhava numa escola de saúde, então eu era responsável técnico, eu era Olha a só. pessoa que contratava os professores, que arrumava campo de estágio, que ia lá conversar com os responsáveis pela educação continuada nos hospitais. Então, o Hospital da Aeronáutica, o Hospital do Ipiranga, é, vários lá. Então, eu era essa pessoa que fazia isso daí, né? Tanto o senhor quanto a Priscila também, né? Sim, a Priscila, ela trabalhava na parte pedagógica, tanto como sendo professora, quanto também já em parte administrativa. Então, tem, assim, 8 anos ou mais de experiência, né? Sim, sim, quer dizer, vocês abandonaram tudo justamente para ir fazer missões, né? Porque às vezes as pessoas olham para missões pensando como último recurso, quando não tem mais nada para fazer. Ah, vamos para missões, vamos, vai que é isso que Deus quer de nós, né? É, algumas pensam assim, né? Mas é muito Infelizmente. complicado, né? Porque pode ser também um tiro no escuro para muitos, né? Se pensar dessa forma, né? Porque seria. Eu vejo que seria mais racional, talvez, você deixar alguma coisa que você faz, porque você já Sim. está já no embalo de alguma coisa que você está fazendo, você sabe que você tem a aptidão para aquilo que você está fazendo. Agora, de repente, você não achou nada para fazer no seu local, e aí tentar aventurar em outro lugar que você não conhece, em terra desconhecida, eu acredito que é mais fé do que, do que o contrário, entendeu? Sim, sim. E o senhor acha assim que a questão do senhor ter aceitado o Vietnã foi algo que Deus falou para o senhor muito forte? Veio um anjo do céu? Como que foi assim essa certeza que era o Vietnã? Aí que tá, né? Eu sempre falo essa história, já falei pra você também, né? Quando a gente Sim, conversou na tua casa aquela vez lá. E assim, todos os meus amigos do seminário, eles já falavam, né? Onde eles iam, né? Ó, a minha irmã entrou, oi, Glá, beijo pra você. É, todos eles já falavam, um falava, eu quero voltar pra minha igreja mãe, outro falava, eu quero ir pra África. Ou, todos tinham um lugar, ou uma igreja, ou um país. Eu não tinha nada, né? Eu fui lá para fazer o curso e eu queria servir. Eu sempre quis ir para missões, mas eu não sabia onde, né? Sempre, mas não sabia onde. Para mim, olha, tem um ditado aí que o pessoal costuma dizer. Eu sei que é meio esquisito, é meio feio, tá? Não me leve a mal, não. Mas é um ditado que diz assim, ó, para mim não importa o velório, eu só quero chorar, entendeu? Então eu não queria muito saber para onde que era que eu ia. Eu só queria ir. Então se fosse para ir para a África, se fosse para ir, sei lá, para o sul do Brasil, se fosse para ir Portugal, tanto faz. Eu queria servir, é só isso. E aí quando apareceu o pastor falando isso daí, eu falei, puxa vida, ele tá falando que precisa de gente lá. Então eu tenho que ir, pô. Tô aqui me preparando para isso. Então eu vou, não tem que esperar nada, eu vou. E aí comecei a falar isso, eu vou, eu vou. E aí pedi para uma amiga minha da Bahia, o nome dela é Marta, pedi para ela escrever uma camiseta, desenhar que ela pintava muito bem, pinta muito bem, uma bandeira do Vietnã e escrito em cima, eu vou. E aí, desde então, isso começou a ser o meu uniforme. Eu não tirava essa camiseta para nada. Eu acordava, dormia, tomava banho, lavava é, o chão, fazia tudo com essa camiseta, né? E aí eu lembro que um dos meus professores não me aguentava mais ver com essa camiseta. E aí teve um dia que ele falou assim para mim,
Poxa vida, todo dia com essa camiseta eu vou. Vai logo então, sai daqui. Ele Uau! chegou a falar isso, né? E aí eu participei de um culto uma vez. Então, assim, da minha parte, já tinha a certeza que eu ia pro Vietnã. Sim. Eu já tava vendendo o produto para todo mundo. Família, tal. Graças a Deus, pai e mãe nunca falaram nada ao contrário. Sempre me incentivaram mesmo. Acho que também a vontade já de se ver livre também, né? Vai ficar aqui dando trabalho para nós, não. Vai logo. Então, e daí quando eu fui em um culto lá numa igreja da Zona Norte, igreja do Lausanne, que eu já fiz parte lá do colegiado de pastores, com o pastor Ademir, é, o pastor Silvio Irota, ele disse no final do culto, veio, orou por mim e falou assim, olha, muitas pessoas criticam você, falam do seu chamado e tudo mais, mas quando alguém perguntar e falar alguma coisa sobre, oi Claudinei, quando alguém falar alguma coisa para você, questionar você, você só responda a eles com uma frase, eu vou. Aí, rapaz, Uau! aí eu falei, então agora me segurem agora. Uau, pastor, que coisa linda! Meu Deus, é a Então, assim, certeza. não precisou do anjo, não, do anjo sobrenatural, mas teve o anjo do Senhor, que foi o pastor que foi lá falar, Sim. e ele chamou a atenção, porque eu questionei ele, né? Você falando assim, e brincadeiras à parte, mas eu perguntei para ele, eu falei, ó, pastor, só que eu tô querendo ir para lá, só que e aí? Eu não senti nenhuma, não tive nenhuma visão, não vi nenhum anjo aqui. Ainda serve? Porque todo mundo vem e fala sobre uma visão fantasmagórica que teve e arrepio na nuca, mas eu não vi nada, e aí? Daí ele disse assim para mim, e isso serve para todos, tá? Ele falou, olha, a maior revelação que todo crente deve obedecer e seguir é a da palavra de Deus. Se Uau, você não é capaz de obedecer à revelação escrita da palavra de Deus, você vai duvidar de qualquer anjo que apareça na sua frente. meu Deus. Então, se a gente não é capaz de obedecer às palavras de Jesus, que é o registro que está aqui, a Uhum. gente não vai acreditar em qualquer um outro, né? Porque Uau. até um anjo que vier pregando qualquer outro evangelho, que seja considerado amaldiçoado. Sim. Então, o que basta é o que a palavra do Senhor nos diz, né? É isso. Meu Deus, que forte, hein, pastor? Que forte. E o senhor considera assim a questão, porque o senhor foi para um país que é perseguição religiosa. Aí é que número? 42, se eu não me engano, né? Então, depende de qual é a classificação que existe, tá? Então, rapidamente, antes de você concluir a sua pergunta, só para ficar Sim. bem, bem, bem claro para todo mundo. A perseguição ela é dividida em níveis, tá certo? Existem Hum, níveis de perseguição. Quando se fala em perseguição, não são todos os lugares que assassinam, que prendem e que batem nos cristãos, tá certo? Alguns lugares a perseguição ela é pior do que o fato da pessoa ser assassinada ou ser presa. Porque o que acontece? Se sim. você é preso porque você é cristão, quantas pessoas você acha que vão estar preso nesses lugares? São países de terceiro mundo, tá certo? Então, se você é preso num lugar desses, não é uma cela de 12 metros quadrados com 2 prisioneiros apenas. Vai ser uma cela de 12 metros quadrados com 50 pessoas dentro, 30 pessoas dentro, entendeu? Vai ser abarrotado, tá bom? Só que se você vai estar preso lá 24 horas por dia, qual é a chance de você compartilhar com essas 30 pessoas todos os dias? Entendi. É grande. Você está entendendo? Então, a prisão ela não é uma desvantagem, a prisão ela é uma vantagem. Porque você tem a chance de todo dia estar discipulando alguém. Então, em muitos casos, a prisão não vai ser uma opção. Para estrangeiro, o que eles vão fazer? Eles vão cancelar visto. Isso é o pior que pode acontecer. Meu Porque se Deus. cancela visto, a gente não pode retornar. Ah, Entendeu? Eu tenho amigos que são mais velhos do que eu,
que eles moravam aqui na época da guerra. Eles eram crianças na época da guerra. Uau. Ao final da guerra, né? Lá, 73, por aí, né? Antes um pouco disso, 65. Então eles já... Agora eles já estão com seus 80 e pouco, mas eles eram pequenininhos nessa época. E aí eles contam que os pais, que eram missionários, tiveram os vistos cancelados e explicitamente por conta disso, né? E o que acontece? Eles não... Até hoje eles não podem retornar. Nossa, e fica aquele desejo de voltar e não pode. Isso é pior. Pensa você tem a sua casa, a sua família, alguma coisa acontece que te tira e você só pode falar com eles ou por Skype ou por telefonema, mas não pode mais retornar para a sua terra, porque esses missionários, mesmo sendo estrangeiro, eles nasceram aqui. Meu Deus. Então, entendeu? Isso é o pior que pode acontecer. Então, esse é um nível de perseguição. Daí tem outros níveis de perseguição, que é a questão da parte do governo, entendeu? Então, é o quê? Limitação no número de participantes de uma reunião, emissão de concessão para registros de grupos religiosos. Então, assim, tem igreja que está tentando o registro há mais de 20 anos e não consegue. Para você ter uma Uau. ideia, na capital existe uma igreja oficial, que ela era antes da guerra. Hoje, nenhuma igreja consegue registro novo. Nossa. Entendeu? Então, assim, isso é uma parte da perseguição. Então, mas daí, esse é o que tem aqui. Se você for para a Europa, você tem outro tipo de perseguição, Sim. que no meu entender, é pior. Eu acho que é pior. Se você vai para os Estados Unidos, tem outro tipo de perseguição, que eu acho que é pior. Porque eu acho que no Brasil a perseguição que os irmãos passam em muitos momentos chega a se equiparar com alguma coisa que a gente tem aqui. Porque, por exemplo, do que adianta você ter a liberdade de ter o culto, mas quando você vai abrir a boca para falar, você sabe que você tem todo mundo contra você. Uhum. E isso faz o quê? Intimida a maioria daqueles que vão falar. Então eles não Sim. falam. Então são diferentes perspectivas, impressões de perseguição, tá certo? No caso do povo vietnamita aqui, o que acontece? A perseguição gera neles uma ousadia diferente. Então, assim, ó, a igreja cresce mais aqui do que cresce em outros lugares, pelo menos dos que eu conheço. Por quê? Porque é apertado, é difícil, então acaba sendo... Mas vai lá, conclui a sua pergunta, porque eu falo demais. Pode Desculpa, fala continuar, mais. continua. O senhor já está falando a Não, é minha isso, pergunta. já falei essa parte aí, pode ir. Não, então, mas o senhor falando aí me fez lembrar, a Daina está assistindo, talvez ela vai me dar melhor certinho quem que foi que falou. Que estava falando com uma missionária, se eu não me engano, da nossa igreja, não tenho certeza. Que estava orando por eles, porque ela morava justamente em um lugar de perseguição. Então eu estava orando por eles. Aí ela falou, então, mas nós oramos por vocês porque vocês não têm a perseguição, e por não ter a perseguição, tudo distrai vocês de Deus. O Verdade. shopping tira vocês de Deus, a família tira vocês de Deus, as festas tiram vocês de Deus, onde o não ter a perseguição acaba afastando mais vocês de Deus do que nós que temos a perseguição. Esse negócio que você falou é interessante, me faz concordar com você e também eu lembro de uma coisa que um colega meu falou ontem para mim. Ele disse o seguinte, olha, vocês não, nós, né, aqui com essa questão de quarentena, né, que graças a Deus a gente nem entrou nesse assunto, mas eu tô entrando agora. Pode ir. Só tá mostrando o que todos nós somos, né? Porque assim, se você já tinha uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, de devocional, você só tá esticando isso. Você está Aperfeiçoando. continuando, você só está aperfeiçoando, mas na verdade aquilo já acontecia com você. Sim. Agora, se você é o cristão que oferece 1 hora e meia de adoração por semana,
Agora está sendo difícil para você, porque você não está achando lugar na sua casa. Sim. Então, sabe quando você vai para a sala e a sala não parece que é parte da sua casa? Quando vai para a cozinha... Não vou falar que você, mas estou falando você para todos nós, tá certo? Você não, pastor, porque eu sei que você não é assim, tá bom? Então, mas quando a pessoa vai para a sala e não acha na sala ambiência, vai para a cozinha, não Sim. consegue se achar em casa. Por quê? Porque a pessoa não fez da casa um altar de oração, um altar de adoração. E todo lugar que falta a adoração, falta o Senhor. Porque o que Jesus diz? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não é Sim. verdade? Então, quem procura é que está querendo achar alguma coisa. E se você procura, você acha. E se o Pai acha alguém adorando, o Pai fica com ele. É o que Jesus fala. Moraremos, habitaremos nele. Faremos morada nele. É isso, entendeu? Então, essa casa que já é o altar, essa casa que já é o local de adoração, na quarentena, não ficou nada diferente do que era antes. Porque Sim. já é o local de adoração. Então, o que acontece? A gente vive em quarentena aqui, porque a gente não tem esse... A gente mora numa cidade pequena, tá bom? O mapa está aqui atrás de mim. Essa cidade, o que a gente faz é acompanhado. Tem janela a casa? Tem porta? Tem janela, casa tem Porque porta. o senhor morou numa casa que nem isso tinha, que eu lembro. Nem isso tinha. Era a parede do vizinho, assim, ó. Eu abria, bom dia, parede. Era o que tinha. Eu lembro. É. Então, assim, ó, e aqui é onde a gente vai, da onde a gente volta, o pessoal tudo tá sabendo. Então, e tem gente que vem, que fala que é amigo, mas não é amigo. A gente sabe quem são, entendeu? Então, a gente já vive nesse negócio, é assim, vamos ficar aqui e tal. Então, para nós não foi muita diferença, não. A quarentena aí, na verdade, não Quarentena já mudou. é há 8 anos. Aí, a Daina falou que colocou aqui que é do livro Caçadores de Deus. Eu não lembrava que era do Caçadores de Deus, que fala aí sobre isso. Fica aí uma dica para quem quiser ler um livro bom, muito bom. Pastor, tem uma outra pergunta aqui. Vocês tiveram Manda. algumas dificuldades no começo do ministério de vocês? Algumas, muitas, 1000. Conta quantas são. Gente, O senhor pode falar algumas das posso, dificuldades? posso. Posso falar a primeira. A primeira, a mais terrível e a que levou onde a gente tá hoje, tá? Assim, peraí que entrou alguma coisa aqui. Quando a gente chegou, a gente deveria trabalhar com uma missão, né? Com uma organização. Não deu certo, tá bom? Então, assim, você imagina o nível do desafio. A gente não tinha nenhum contato conhecido aqui no Vietnã, tá bom? A gente Sim. tinha um e-mail de uma pessoa só. E a gente veio baseado nessa ideia aí, tá certo? Desse primeiro contato. Nós vamos aí e aí a gente conversa. Por quê? Por que não dá para fazer um plano, no nosso caso aqui, não deu para fazer um plano de ação muito claro? Por conta da informação que vinha para nós. Informação limitada. Por questão de segurança, você entendeu? Sim. Então não dava para eles mandar muita informação para a gente. Agora, depois de 8 anos, algumas coisas mudaram, entendeu? É por isso que eu estou fazendo essa live com vocês. Porque tá podendo agora. Eu nunca fiz essa live com vocês, mas eu também não estou Sim. fazendo pela conta da ONG, eu estou fazendo pela conta da Priscila, tá entendendo? Porque a gente ainda assim não pode misturar as coisas. Olha Então, o que só. acontece? Essa informação que vinha para a gente era uma informação muito limitada. Então, a gente veio baseado em um contato, chegou aqui, conversamos com essa pessoa, mas não deu certo de trabalhar com eles. E aí, o que acontece? Aonde a gente vai trabalhar agora? O que a gente vai fazer? E a gente não tinha para onde ir, não conhecíamos ninguém, não falava inglês direito, entendeu? A Priscila ainda falava, eu não falava nada. Falava nada. Em vietnamita, menos ainda. E aí esse foi o pior. Porque foi logo que chegamos, entendeu? Assim que Sim. chegamos, aconteceu. Daí a gente Sozinhos. pensou o seguinte, falou, meu, a gente não veio até aqui para voltar, não. E antes de sair de casa, meu pai falou uma coisa para mim. Ele falou assim, a gente
Quando passa o rio, explode a ponte. Entendeu? Não deixa a ponte. Explode a ponte. Não pode voltar. Minha mãe me Uau! chamou no canto também, só faltou me grudar pelo colarinho e falou assim: olha, não volte, não retroceda. Aguenta o que tiver que aguentar lá, mas não volte. Então, Meu assim, Deus! essa é a melhor palavra, o melhor conselho que um pai e uma mãe pode dar para um filho que vai para o campo missionário. Dizer, olha, se precisar, estamos aqui, atrapalha tudo. Não fala isso, não. Nunca diga isso. Se a igreja quer falar alguma coisa, diga assim, ó, estamos aqui orando por você. Mas não é para falar assim, quando precisar, se precisar, volte. Não volta nada, não. Porque se você for, você tem que saber que o Senhor é que vai estar com você. O Senhor é o teu remédio, o Senhor é o teu psicólogo, o Senhor é o teu banco, o Senhor é a tua família, o Senhor é tudo. Meu Deus! Não pode pensar em voltar. A Bíblia fala, né? O meu justo viverá pela fé. E se esse retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Uau! Então a gente tem que ir pra frente. Daí eu falei pra Priscila, Priscila, não, a gente tá aqui, meu, não interessa. Quem tá na chuva pra se molhar, qualquer velório me faz chorar. Então, vamos embora. Daí a gente Uau! começou todo dia numa praça lá, bem conhecida lá em Hanoi. E sim, se for pra cá a gente recebe. E aí começamos a tocar lá todos os dias, tocando violão e orando lá na praça, né? Em Do nosso jeito público? ali. Mas português, ninguém entende nada. Cantando e orando. Entendeu? Todo ali. A Priscila com uma Bíblia dela, peraí, essa daqui que não dá para saber o que que é. Então, Sim. orando, lendo a Bíblia e tal. E aí o que acontece? Num dia desses, passou um rapaz. Esse rapaz estava com um instrumento musical nas costas. Ele sentou ao meu lado e perguntou: eu posso tocar junto com você? Eu falei: ok. Não falava nada, mas eu vi ele apontando o instrumento. Falei: ok, começamos a tocar. Descobrimos que esse rapaz, ele é judeu. Fizemos amizade com esse rapaz Legal. judeu. Outro dia encontramos com esse rapaz de novo. Tocando com esse rapaz lá, passou um grupo de vietnamitas. Um desses vietnamitas começou a conversar com a gente. E uma das músicas que eu estava tocando falava o seguinte: antes que o dia adormeça, eu preciso parar e dizer te amo. E essa música é uma música em inglês. E aí ele perguntou assim: tá bom, mas para quem você está falando te amo? É para tua esposa? E aí, com ajudas ali, eu consegui falar para ele que eu estava dizendo te amo para Deus. Foi a Uhum. primeira oportunidade que a gente teve de falar diretamente com um vietnamita. Uau! E aí ele disse assim: mas existe um Deus? E aí a gente continuou falando e tudo mais. Então, assim, toda vez quando chegar nessa parte e dá uma travada na garganta, então eu vou dar uma respirada e vou tentar chegar ao final dessa história, tá bom? Então, o que aconteceu? Depois desse rapaz, esse rapaz, ele levou a gente para o lugar onde a gente montou a nossa clínica, que foi o orfanato. Sim. Então, foi através desse rapaz que a gente chegou no orfanato, a gente montou nossa clínica. Foi nesse orfanato que nós conhecemos a mãe do Moisés e adotamos o Moisés. E esse rapaz que foi o instrumento para isso, ele foi batizado por nós no primeiro mês, no nosso quarto de hotel. Esse rapaz, ele se converteu ao Senhor, ele dá frutos, ele não deu frutos, ele dá frutos. Ele foi Meu. fazer o curso teológico. Hoje ele está morando na Coreia do Sul, trabalhando lá, ajudando uma igreja vietnamita, levou a namorada dele ao conhecimento do Senhor e hoje a namorada dele, a esposa dele, é cristã, tão firme quanto ele, e, e ela se converteu, ela disse isso para nós, ela se converteu por causa do testemunho de fé dele. Meu Deus. Então é isso, o desafio é grande, mas o Senhor que fez o chamado, ele garante aos que foram chamados. Então ele disse para os discípulos dele, ele disse: olha, eu estarei com vocês todos os dias. Uhum.
E Jesus, ele nunca prometeu felicidade para ninguém. As pessoas vivem em busca da felicidade, mas Jesus nunca prometeu felicidade para ninguém. A Bíblia fala de alegria, a Bíblia não fala de felicidade. A Bíblia fala que é mais do que feliz quem faz como e age como. É o que Jesus disse. Você é bem-aventurado, mais do que feliz, se é humilde de espírito, se é puro de coração, se é misericordioso, se é perseguido por causa da justiça. Aí você é mais do que feliz, mas você não faz as coisas buscando felicidade, porque é a alegria do Senhor que é a força que você tem. Então, essa que é a palavra que nós temos. Ele está conosco, né, todos os dias. Eu preciso falar um texto rapidinho, que é Claro. o de São João, capítulo 9, o versículo 4. Jesus, ele disse assim, olha, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Preste bem atenção nisso que ele diz assim, ó, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Ele chama todo mundo. Olha, a obra é do Pai, ele me enviou, mas nós precisamos realizar essa obra. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E o contexto aí é o contexto daquele rapaz cego de nascença. Chega um e fala assim, oh, mas quem foi que pecou? Foi o pai? Foi ele? Quem que pecou? Jesus falou assim, peraí, gente. Nem todo mal que vem, sobrevém a alguma pessoa, é porque essa pessoa pecou. A gente precisa entender que Deus é um Deus justo, mas também é um Deus de amor. Mas ao mesmo tempo que ele é de amor, ele também é um Deus vingador. Ele é tão profundo em amor quanto ele é em justiça e em vingança e em misericordiosa. Ele é tudo ao mesmo tempo. Só que nem todo mal que vem sobre o homem é castigo. E aí o que Jesus diz? Não, ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste. Porém, você vai ver o apóstolo Pedro também dizendo que Deus ele também mantém em castigo, em punição, guardando para o juízo aqueles que agem com mau procedimento. Então, existem as duas coisas. Mas a gente precisa saber que quando tem a necessidade, a gente precisa fazer a obra daquele que enviou. Sim. A obra do Pai é essa. É dia, ainda dá tempo. Mas vai chegar a noite. E quando chegar a noite, não adianta correr. Porque na noite, o que faz? Dorme. Por isso que a gente não pode dormir enquanto é dia. Desperta, tu que dormes. Meu Deus, que forte, hein, pastor? E o senhor falou um assunto aí que eu até ia perguntar para o senhor, porque aqui no Brasil, e eu não sei a realidade aí, mas aqui na quarentena, a gente vê que houve um aumento muito grande de crises de ansiedade, pânico, depressão, por ter que ficar isolado. Diante disso, eu pergunto para o senhor, apesar que o senhor já trouxe uma explicação, mas eu quero mesmo assim reforçar. Porque aí o senhor realmente vive uma quarentena, não apenas pela perseguição que há dentro do país, mas porque o senhor é sozinho, não foi com família, foi o senhor, claro, e a Priscila, mas não foi assim, não tem família, não tem amigos, não... Foi realmente sozinho, apoiado pela igreja, mas a igreja de longe. A igreja não está aí, o senhor está sozinho. Como que é esse sentimento para um missionário encarar sozinho um ambiente, desbravando sozinho um lugar que não tem a igreja? A pergunta ela pode parecer simples, mas ela também é um pouco complexa para responder, porque são várias nuances, entendeu? E a minha perspectiva, ela não é a mesma da minha esposa, entendeu? Então, assim, e isso que é o negócio. Quando você vai, só você para o campo, você tem que saber que vai ser só a sua visão, só a sua impressão. Agora, quando você vai com alguém mais, se você vai com a sua esposa, vai ser um pouco diferente. Se você for com filhos, vai ser diferente mais ainda, entendeu? Então, assim, por isso que o apóstolo Paulo fala que casado cuide das coisas de casado, quem tá solteiro fique solteiro. Tem um porquê. Não é que não é para fazer. Sim. Não é que não é para fazer. É que você tem que saber que você vai ter que ter uma atenção redobrada. Por quê? Porque a necessidade daqueles que estão com você é diferente da sua. Então, assim, ó, você vê, tem meu filho e tem minha esposa. Mas não foi nenhum deles que foi acometido de depressão. Fui eu. Uau! Você entendeu?
Então, assim, se alguém um dia julgou, achou que minha esposa seria mais fraca, o meu filho talvez, mas na verdade quem foi que ficou mal fui eu. Entendeu? Então, assim, eu Uhum. precisei de terapia, precisei de medicação. E não foi por conta daqui. O que aconteceu? O que me quebrou foi assim, uma coisa que poucos entendem. O missionário ele precisa de descanso. O missionário precisa de descanso. E a cultura que existe no Brasil é uma cultura do ranca-couro. Entendeu? Que não é nem arranca, é ranca. Porque até o A já foi arrancado. Então é ranca-couro. Então, assim, ó, você fica 3 anos no campo. Quando você volta, você precisa visitar 1.000 igrejas. Uhum. Uhum. Em um período de 24 horas. Logicamente que eu estou fazendo aí um exagero, né? Só para vocês entenderem como é a magnitude da questão. É um problema visitar a igreja? Não é um problema visitar a igreja. É um prazer para nós visitar a igreja. A gente recebe o carinho que a gente não está tendo aqui. A gente recebe a comida que a gente não está tendo aqui. A gente recebe o jeito brasileiro que a gente não está tendo aqui. Então é muito maravilhoso, tá? Mas qual é o problema? O problema é que já tem algumas pessoas que viveram, estudaram, e elas dizem que um ano de trabalho no estrangeiro, em campo missionário, pode equivaler até 4 anos de trabalho no seu país. Uau! Agora você imagina, no primeiro período a gente ficou 3 anos aqui sem voltar e sem tirar férias. Meu Deus. Então, e se alguém pega e fala assim, mas por que não tira férias aí mesmo? Não é tão simples assim, né? Porque as coisas têm um custo. E a gente tá aqui com um recurso que é limitado. Sim. Então alguém pergunta assim, mas qual é o salário que vocês têm? Olha, eu não fico falando porque ninguém me perguntou, mas se alguém me perguntar, eu vou falar. A gente também não tem segredo de 7 chaves de dizer quanto que é. Até porque o relatório daquilo que é mandado para a gente aqui é conhecido. Sim. Não é verdade? Então você sabe que não é uma coisa que é assim para sair. Vamos fazer turismo. Não dá para fazer Não. turismo. Entendeu? Mal E dá o que para viver, acontece? porque os custos que tem aí, até da igreja que o senhor que tem que arcar, É a gente que que arca. Então, assim, não é só a vida, né? o que acontece? Daí a gente tá numa pegada muito forte de trabalho. Quando a gente volta, a gente precisa de silêncio. Só com a família. É isso que a gente precisa. E aí, aonde que desencadeou o problema que eu tive? Porque quando eu voltei, tive que fazer uma agenda doida. Mas não é porque Uhum. me mandaram fazer. É porque eu aceitei. Eu Você tá lembro. entendendo? Então, é parceria dos dois lados. É parceria para ir, parceria para voltar, parceria para fazer as férias. Então, precisa ter colaboração. E aí, nisso, viajei demais. Quando voltei, tive uma crise de ansiedade que se tornou depressão. E aí foi onde tive que começar a fazer terapia, fazer uso de medicamento controlado, porque foi terrível. Então, assim, e vem tudo na cabeça. Tem a questão de desejo de suicídio, porque só quem tem depressão, só quem teve depressão sabe o que isso significa. Sim. Não, você não quer se matar porque você deseja acabar com a sua vida. A ideia é parar aquela dor que você está sentindo, que você não sabe de onde veio e quando começou. Sim. Solucionar Esse o é o problema. problema, entendeu? Você quer solucionar o problema. Mas graças a Deus, passou, foi um vento, passou. Não tive recaída, não tenho aquelas flashes que o pessoal diz que tem volta, aquelas coisas que volta e meia a pessoa tem. Não, tranquilo, graças a Deus mesmo. E nisso se faz importante, necessário e vital a pessoa que está com você. Porque a minha esposa, a Priscila, ela é uma pessoa muito equilibrada. Então, quando você abre o dicionário e você procura a palavra equilíbrio, você encontra a foto da Priscila. Não é a definição da palavra. Tem a foto dela lá. Tá a foto dela, assim, equilíbrio. Tá lá, Priscila. Então, assim, ela é uma pessoa muito equilibrada. Então, ela é uma pessoa que sabe, como diz aí como se diz, né, exorcizar os demônios. Ela sabe muito bem como fazer isso, como lidar com essas crises. Então, ela é muito de Deus. Então, assim, Glória a nesse Deus. sentido, ela foi fundamental para que ocorresse a cura. Ela foi e é fundamental para todo esse processo que acontece. Mas o que eu vejo em relação a essa quarentena e a esse vírus especificamente
é que esse vírus ele está trazendo para as pessoas uma coisa que as pessoas não tinham em relação a outras doenças crônicas. Por exemplo, eu lido com pessoas que têm a HIV, tá certo? Eu lido com pessoas que têm problema de outras doenças crônicas, tá? Quando a pessoa sabe que tem HIV, quando a pessoa sabe que tem uma hepatite, quando ela sabe que tem uma diabetes, que são doenças crônicas, essas pessoas, as que eu tenho convivência, elas não entram numa paranoia e na mesma paranoia que muitos estão entrando quando sabe que tem o coronavírus. Sim. Tá entendendo? Mas eu pergunto para você, tanto o HIV, o diabetes e a hepatite, se não tratados, eles também não levam a óbito? Com Também certeza. levam a óbito. E qual é o estigma maior que existe entre quem tem diabetes, hepatite e HIV? É quem tem HIV. O estigma é maior. Mas ainda assim, o número de suicídio que tem relacionado ao coronavírus está sendo enorme. O tanto de pessoas que têm se Nossa. matado na Europa por conta do coronavírus é grande. Sim. A imprensa não noticia isso justamente porque existe uma ética na questão de propagação dessas notícias que Para diz não respeito ao incentivar. suicídio, porque geram uma onda, entendeu? Mas é isso, falei demais. Vamos lá. Não, é interessante que o senhor falou do que o senhor passou sobre a depressão e não foi necessariamente por causa de estar sozinho no campo missionário. Não. Foi por vir no Brasil fazer uma agenda bem agitada, porque eu lembro quando o senhor veio, né? Realmente foi muito corrido, foi punk mesmo, correndo para lá, para cá. Eu lembro disso, então não foi necessariamente por causa daí. E como que o senhor conseguiu vencer essa solidão desses 3 primeiros anos aí? Olha, eu tava falando para nossa outra filha que a gente tem aqui, né? Tava falando para dentista que a gente tem aqui, dizendo para ela a respeito da importância de estar com a cabeça aqui, mais do que lá no Brasil. Porque o que ajudou a gente a estabelecer raízes aqui é o seguinte: a gente respondia quem daí do Brasil ligava para a gente aqui. Se o telefone tocava, a gente atendia, mas a gente não ligava daqui para aí. Para não, Você não entendendo? gerar esse Essa é a sentimento. questão. A gente, você quando vai, é o que eu falei, estoura a ponte. Você não precisa, você não tem que ficar ligado no sentido de dependência, porque a sua realidade agora é o lugar que você está. Então você tem que gostar da comida que tem aqui, você tem que gostar do cheiro que tem aqui, você tem que gostar da língua que tem aqui, você tem que gostar de tudo que tem aqui, senão você não serve para cá. Uhum. Porque se Jesus ele tivesse ido ao mundo, mas com toda a conformação, com toda a consciência, com toda a plenitude divina, ele não serviria para chamar o primeiro discípulo. Sim. Então não pode. Não é assim que funciona. Se você vai num lugar, esteja certo de ser luz naquele lugar, mas esteja certo de ser o quê? De ser parte daquele lugar. Do contrário, você não tem linguagem para falar com aquele povo. Então, aqui, a gente começou a fazer amizade demais com o vietnamita. Todo vietnamita que cruzava o nosso caminho se tornou amigo nosso. Todo Olha aí. mundo, todo mundo. Poxa vida, a gente veio para eles. E eu vou ficar com amizade com um brasileiro para quê? Olha, entenda uma coisa. Se eu, em mais de 20 anos da minha vida, eu não fui capaz de influenciar o meu país, por que eu acho que depois, em outro lugar, eu vou ser influência para eles? Uhum. Então, de novo, como a gente estava falando da quarentena, não é verdade? A quarentena, o devocional e tudo mais, ele não é para começar a acontecer agora. Esse devocional que a gente está tendo na quarentena, ele não é para começar agora. Ele é uma extensão de tudo aquilo que sempre aconteceu na vida daquele que é cristão. Da mesma forma, você não vai para o campo para começar a pregar, para começar a servir. Não. Você já tem que fazer, é a extensão daquilo que você já fazia aí. Então, assim, eu e a Priscila, a gente já evangeliza desde criança. A gente já discipula desde a juventude. A gente não veio começar a ser missionário aqui. Eu era um missionáriozinho, sim, ao meu companheirinho, ao vizinho. Minhas professoras ficavam doidas comigo. Porque eu tumultuava a aula.
Então Olha você aí. tem que ser o que é desde sempre. A partir do momento que você está em Cristo, é nova criação. Você precisa respirar Jesus, transpirar Jesus, Jesus na sua veia, a mensagem do reino, a mensagem do evangelho. Não tem mais nada, não sobra mais nada. Olhar para você não tem que se achar você mais, tem que se achar só Deus. Se não tiver Jesus na sua fala, não tem mais nada, não tem mais ninguém. Todo o resto é só worship. Uhum. E isso não leva ninguém para o céu, não, meu querido. E isso independente se vai para o campo missionário ou se vai ficar aqui no Brasil o resto da vida, morando na mesma cidade, na Exatamente. mesma casa. Exatamente. Outra coisa que meu pai sempre me fala: floresça onde está plantado. Sim. Se você está plantado ali naquele vasinho, tem que florescer ali. E não espere aplauso por uma coisa que é obrigação sua acontecer. Eu falando aqui de novo para essa nossa filha, eu falo para ela assim: ó, se fizer uma coisa certa, a gente não vai vir aqui aplaudir a coisa certa, porque a gente espera que você faça isso mesmo. É como se uma macieira, quando deu uma maçã, a gente vai lá e bater palma para ela: oh, obrigado que você deu uma maçã. Não, você foi feita para isso, você foi criada para isso, foi criada para frutificar. Não espere diferente, porque se você, sendo uma macieira, desse um limão, aí sim ia chamar a atenção. Do contrário, faça aquilo pelo qual você foi chamado. Você, como cristão, discípulo de Jesus, foi chamado para multiplicar e não multiplica, então tem coisa errada com você. Agora, se você Sim. multiplica, você não faz mais do que sua obrigação, é para isso que você foi chamado. Façamos a obra daquele que enviou, enquanto é dia. O próprio Deus fala quando o povo estava lá no cativeiro, o profeta Jeremias, né, fala arrancai os tocos, podar os pomares, arrumem as casas, se casem, porque era para realmente frutificar onde Deus havia levado eles, que era no exílio, que era escravos. Então, quanto mais igual aí fazer a obra missionária, ou nós que estamos aqui no Brasil, porque mesmo nós aqui no Brasil, nascidos aqui no Brasil, nós estamos fazendo missões porque nós não somos do Brasil. Nós não somos lá do céu. Então, nós somos Exato. missionários do céu. Então, nós Nossa temos que... cidadania. É a nossa cidadania. Pastor, foi feita a pergunta aí, eu queria fazer, né, assim, a gente sempre mostra as notícias do Senhor, os batismos que acontecem aí, a aula que o Senhor mandou para nós, dando de teologia, tal. A igreja aí, como que ela está? Porque esse Instagram é uma benção, viu? Já o horário está, infelizmente, assim, como que é a igreja aí? Só para falar para o pessoal. Tá, eu vou falar o que a igreja não é. A igreja não é como é aí, tá? Uhum, Então, em todos os sentidos, tá bom? Então, por exemplo, local não é desse jeito. A, a forma que se reúne também não é desse jeito, tá bom? Então eu vou falando meio assim, tenta entender, tá bom? Entendedores entenderão, tá? Então, assim, tem dias que é diferente, e até mesmo o nosso papel em relação a eles também é um papel muito específico. Não é como você aí, entendeu? uhum, Você tá na linha de frente direto, tete a tete com eles. Vamos dizer assim, é que no jogo de futebol você tem o time que joga, mas o técnico está no banco, entendeu? O técnico não entendi. vai jogar. Sim, Mas vamos dizer que você aí, você é um jogador, entendeu? sim. Então é nesse sentido. A gente faz o trabalho de técnico. A gente coloca aí os atores nos lugares e a gente treina como pode treinar. Mas a gente tem que ficar meio que nos bastidores, entendeu? Na verdade, o senhor faz o trabalho certo e a gente que erra, né? Porque é o que a Bíblia fala, aperfeiçoar os santos, né? Eu acho que a gente tem que se adequar à necessidade, né? Então, eu acho que você faz o que a necessidade e a realidade permite você fazer. Eu acho que tá certo. E eu tenho que fazer o que tem como eu fazer aqui. Tem alguns lugares que eles têm uma licença, mas não é o registro. É Uhum. difícil de se entender, porque aqui eles têm papel para um monte de coisa. Mas existe uma licença específica que é dada ali pela comunidade. Então, nesses lugares, eles podem se reunir. Mas outros de fora não podem chegar. Uau. Então, por exemplo, aqui nessa cidade tem alguns grupos que se reúnem,
eles têm uma licença específica, mas eu não posso chegar lá. Nossa. Se Entendi. eu for lá, fecha. Como eu já tentei chegar lá e o grupo já quase fechou. Então, o meu trabalho aqui não pode ser por querer mostrar alguma coisa pro Brasil. Ó, eu tô aqui junto com eles aqui, olha aqui. Acabar daí, atrapalhando tudo. Então, Entendi. é difícil. Mas Bom, a gente gosta do difícil. infelizmente já está acabando o horário da live, mas eu queria que o senhor deixasse aí uma palavra inspiradora para quem tem esse queimor de fazer a obra missionária. O senhor já falou bastante, né, palavras muito boas, mas fazer um encerramento aí e depois eu queria que o senhor fizesse uma oração por nós e o encerramento da oração, ou a bênção apostólica em vietnamita, claro, posso perder nessa. Meu querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo tem? Porque da 4 última vez eu minutos. fiquei na oração no ar, sozinho. 4 minutos. Boa, vamos lá, deixa eu tentar. Seguinte, a melhor palavra que tem é a de Jesus, tá bom? Pastor dos pastores, aqui, ó. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Precisamos, tá certo? A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Agora presta atenção nisso que talvez vocês não tenham prestado atenção. Às vezes a gente esquece algumas coisas, tá? Enquanto estou no mundo, Jesus falando, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vou voltar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nunca se perguntou por que Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, e um momento depois ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Uhum. Por que isso? Quem que é a luz do mundo? Todo mundo é a luz do mundo? Falar um outro versículo para dar uma ajudada na compreensão. Jesus fala assim, em São João também, o mesmo Espírito que agora está com vocês, estará em vocês. Sim. Presta atenção. Jesus, ele é aquilo que ele está dizendo, só que ele transfere aquilo que ele é para nós. Sim. Então, quando ele diz, o mesmo Espírito que está com vocês, estará em vocês. É porque o Espírito era ele, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas aquele Espírito estaria neles, tá certo? E agora ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque ele não estaria aqui no mundo para sempre. Então ele outorga e passa para nós a responsabilidade dele. Meu Deus. E aonde há trevas, o que tem que fazer? A luz tem que brilhar. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Meu Pai. Tá? Vou orar por vocês. Então, um minutinho Tá e pouquinho, pastor. Tem um minutinho e pouquinho? Corre Tá aí. bom. Eu já agradeço todo mundo. Deus abençoe. Tá bom. Pai amado, eu te agradeço por todas as coisas, te agradeço porque o Senhor é bom e fiel. Eu agradeço por essa oportunidade rica e maravilhosa de estar com os meus irmãos. Senhor, e que o grande amor do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo e sejam com todos para a honra e glória de Jesus. Seja abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês da cabeça aos pés, meu querido. Deus te abençoe. Mas e no Vietnã? Fala aí na língua do vietnamita. Eu vou ensinar vocês a falar alguma coisa. Pode ser? Pode. Então tá bom. Então toda vez que vou ensinar como que fala Jesus Cristo, tá? Tem que falar Chua Zesu. Repete aí, senão não vai valer. Chua Zesu. Chua. Tem que subir. Chua. Zesu. Zesu. Ok. Zesu. Agora vou ensinar você a falar Deus. Đức Chúa Trời. É isso aí. Ok. Vinh Phục và Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu và Thánh Linh, Santo Espírito de Deus, Jesus Cristo e o Pai, a paz deles. Cho các bạn, seja com vocês. Amém. Amém. Um Deus beijo. abençoe. Muito obrigado. Paz do Senhor a todos. Ai.